Você sabia que tem drink alcoólico sendo vendido em bares e casas noturnas, deixando clientes completamente sem visão? Você sabe o que é caipirinha assassina, que pode levar o cliente a perder a vida? 5 pessoas morreram e várias vítimas estão cegas após ingerirem bebida alcoólica em bares e botecos bem frequentados em São Paulo. Essa paciente há 9 dias foi num bar, numa região nobre aqui de São Paulo, com amigas, tomaram alguns drinks, começou a passar mal e hoje ela está completamente cega, ela nem luz enxerga. Isso é muito triste, isso é muito revoltante e é muito duro. Em menos de 25 dias, 5 mortes foram registradas por causa de ingestão de bebida alcoólica falsificada com metanol. E ainda assim, o que me impressiona é que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka. Se você é usuário de vodka, gin e uísque, frequenta bares, botecos, baladas, casas noturnas e costuma também comprar bebida de ambulante na calçada, olha, fica comigo até o final, pois a orientação que eu tenho salva vidas e vai resguardar a sua saúde. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime, onde empresários e comerciantes inescrupulosos falsificam bebidas de marca famosa para terem mais lucro, mas por causa disso estão matando e deixando vítimas sem enxergar nada de uma hora para outra. E o pior, eu vou te contar logo no início desse roteiro. Bares que venderam bebida alcoólica falsificada com metanol e que levou clientes à morte e vítimas que estão cegas ainda não foram fechados. Que absurdo! Muito pelo contrário, continuam abertos, vendendo a bebida alcoólica. Aonde está a fiscalização? Aonde está a vigilância sanitária? Onde está o PROCON? Onde está a delegacia que combate crime contra a saúde pública? Olha, na minha opinião, isso é uma verdadeira calamidade. Bom, muita gente deve ter sido pega de surpresa aí com esses noticiários desses casos de intoxicação pelo consumo de bebida alcoólica adulterada que está acontecendo aqui em São Paulo e nas regiões. Olha, a minha equipe de produção descobriu, levantou que tem um bar em São Paulo onde um homem que é designer de interiores, ele diz que ele consumiu caipirinha recentemente e perdeu a visão. E esse bar segue aberto, vendendo drinks e o responsável alega que a situação foi controlada. O portal UOL afirmou que um garçom desse boteco que eu acabei de falar foi entrevistado e ele falou que bebidas suspeitas já foram retiradas do bar. Ele ainda garantiu na reportagem, abre aspas, tudo foi levado, deletado, o que está aqui agora é seguro, pode pedir. Olha, é para ficar nervoso com a falta de fiscalização no nosso Brasil, mas vamos entrar agora nos fatos. Até agora, 5 mortes foram identificadas em São Paulo de pessoas que ingeriram bebida alcoólica falsificada com metanol. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é metanol. Conseguimos identificar um dos falecidos, que é o advogado Dr. Marcelo Lombardi, que era dono de uma imobiliária familiar, já tinha 16 anos na região do Sacomã, bairro da Zona Sul da capital de São Paulo. O advogado morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e falência de múltiplos órgãos. No atestado de óbito dele que nós tivemos acesso, os médicos colocaram que o metanol foi a causa da intoxicação que matou o advogado rapidamente. A irmã da vítima, a advogada Fernanda Lombardi, disse o que aconteceu. Quando foi diagnosticada a intoxicação por metanol, ele já estava desorientado. E a gente não teve como saber nenhuma informação dele. A vida dessa família mudou de uma hora para outra. A gente não teve cabeça para mais nada. Infelizmente, a nossa vida estava perfeita e de um minuto para o outro tudo acabou. Uma mulher diz que perdeu a visão após consumir caipirinhas em um bar localizado em bairro nobre de São Paulo, lá em Moema. Ela está cega até o presente momento, até o fechamento desse roteiro.
O caso aconteceu em meio a diversos registros de intoxicação por metanol ligados a bebidas alcoólicas adulteradas no estado de São Paulo. A designer de interiores Radharani Domingos, de 40 anos, disse que passou mal logo após beber 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Eu bebi 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. A irmã dela providenciou o socorro de Radharani. Ela teve que ir para a UTI para fazer esse exame e nisso, nessa UTI, ela já convulsionou, ela já de manhã, no domingo de manhã, ela já foi entubada. Nesse princípio, não sabíamos, ninguém imaginava que seria uma suspeita de intoxicação por metanol. A nossa expectativa é que a gente consiga um tratamento para que ela volte a enxergar. A vítima, que está internada, contou que as bebidas não tinham nenhum gosto diferente. Ela foi levada para a UTI, convulsionou e chegou a ser entubada no dia 21 de setembro de 2025, segundo a irmã dela. Lalita Domingos falou que ninguém imaginava que o quadro poderia ser uma intoxicação por bebida falsificada com metanol. A expectativa da família é que Radharani consiga algum tratamento para voltar a enxergar, mas até agora não consegui. Pessoal, fazendo uma postagem hoje triste e que eu não gostaria de fazer. Eu acabo de voltar do hospital porque me pediram uma avaliação neurooftalmológica de uma paciente de 40 anos com intoxicação por metanol. Essa paciente há 9 dias foi num bar, numa região nobre aqui de São Paulo, com amigas, tomaram alguns drinks. Começou a passar mal e hoje ela está completamente cega, ela nem luz enxerga. Isso é muito triste, isso é muito revoltante e é muito duro. Desculpe até o tom que eu estou me expressando. O médico oftalmologista, o Dr. Fábio Ezembal, fala de mais casos já diagnosticados com o mesmo problema. Até porque parece que já existem mais 8 casos no estado. Então, lembrar pacientes que tenham ingesta de bebida alcoólica e depois de um dia e meio, começam a ter sintomas gastrointestinais, bastante cólica, já começa a ter, às vezes, algum sintoma visual, fala que vê brilhos ou que a visão está diferente, muitas vezes alterações sistêmicas, porque você pode ter uma acidose metabólica, porque o reconhecimento precoce, se você tratar com antagonistas do metanol ou se você tratar com etanol e mais hemodiálise, nos primeiras horas, os primeiros 24, 40 horas, o prognóstico visual ele é, vamos dizer assim, menos pior. O oftalmo fala da paciente Radharani Domingos, que tem apenas 40 anos. Essa paciente, vocês podem ver, ela já tem os nervos pálidos, as pupilas dela já estão em midríase média, mal respondem à luz. Isso é muito triste, isso é muito revoltante. A gente vai para o hospital, já sabe o que vai encontrar e não sabe o que falar para a família e principalmente para o paciente. Uma moça de 40 anos que agora está completamente cega. Ele mostra toda a sua revolta com a ganância humana que não se preocupa com a saúde do próximo. Aonde chegou o ser humano, sei lá, desculpe o desabafo. Presta atenção que eu vou te contar como tudo aconteceu agora com essa vítima. A bebida falsificada foi comprada num bar em uma região nobre da cidade de São Paulo e isso aconteceu no dia 19 de setembro de 2025, aonde essa pessoa curtia uma festa de aniversário vai vendo. Ao retornar para casa, ela já começou a passar mal e depois as dores pioraram, inclusive foi passando a ter problemas com a visão, até perder a vista por completo. Localizamos uma outra vítima da bebida batizada com metanol. Ela chama-se Natália. E a Natália contou os sintomas que ela passou a sentir após tomar apenas uma dose de gin. Eu senti, minha visão estava muito turva, as coisas estavam com muito contraste e muita falta de ar. Com um mal-estar, com um peso no corpo. E aí eu fui para o hospital. Eles fizeram o exame e viu que estava
com metanol. Saiba quais são os sintomas que geralmente aparecem após ingestão de bebida falsificada à base de metanol. O paciente bebeu, né? Ele vai ter principalmente sintomas gastrointestinais diferentes. Não é só aquela ânsia, aquele mal-estar. É uma sensação de mal-estar gástrico, cólica. Ele pode ter o que a gente chama de acidose metabólica. O que é isso? O pH do sangue tem que ser meio equilibrado, ele fica mais ácido. Então o paciente às vezes tem falta de ar, uma confusão mental. Olha, o absurdo maior é estarem usando metanol que vai no combustível de carro para falsificar bebida alcoólica. É o fim do mundo. Outra vítima grave chama-se Rafael. Ele queria apenas se divertir com os amigos. Essa bebida que o Rafael ingeriu foi batizada de forma criminosa. Rafael foi intoxicado por metanol após consumir doses de gin com energético e gelo saborizado. As bebidas foram compradas em uma adega perto da casa dele no dia 23 de agosto de 2025 agora. O jovem, que não teve o sobrenome divulgado ainda, está internado, você não vai acreditar, há 28 dias e se encontra em coma desde o dia 1º de setembro. Antes dele ser internado, Rafael enviou este áudio aos amigos que também foram na adega com ele. Só queria ficar deitado, mano. Aí, tipo, tá tudo rodando, parece que eu tô com a pressão baixa, sei lá. Olha, pessoal, é um verdadeiro absurdo. A que ponto chega a ganância desses comerciantes bandidos? O risco para a saúde humana ao consumir bebida alcoólica com metanol é altíssimo. A mãe de Rafael, a senhora Helena Anjos Martins, diz que foi removida a toxicidade do sangue do filho dela, mas os danos causados pela substância já tinham afetado a sua visão e o cérebro do jovem. Disse ela, abre aspas, ele está respirando através de ventilador. Segundo a medicina, o quadro dele é irreversível. Mas vai vendo, um amigo do Rafael, que esteve no mesmo bar, foi contaminado também e precisou ficar internado. O auxiliar de produção chama-se Diogo Marques e ele afirmou que os sintomas apareceram depois que ele consumiu as bebidas adulteradas com Rafael e mais 3 amigos. Bom, além dos 2 jovens, uma das pessoas do grupo também passou mal. Veja o que ele disse, abre aspas. Eu acordei desesperado, abri o olho e não estava enxergando nada, tudo preto e uma dor de cabeça forte. O mais curioso é que ele contou também que as bebidas compradas eram de boa qualidade. Olha, os nomes dos bares e botecos não foram divulgados ainda. O que está acontecendo? Espera um pouquinho. Por que os bares que venderam essa bebida falsificada, bares, botecos, adegas, por que o nome desses estabelecimentos, o endereço não foi revelado até agora? Eu não estou entendendo. O público tem o direito de saber quais são os estabelecimentos que trabalham certo e os estabelecimentos que trabalham errado, que são fora da lei. Olha, isso realmente me incomoda muito. Sabe por quê? Porque se fosse um boteco de periferia do seu Zé, o cara pobrezinho, tenho certeza que já estaria escrachado em todo lugar. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais em todos os estados da federação. Gente, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que foram aprovados em concursos para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Rodoviária Federal e muito mais. E olha, além dos cursos preparatórios para você entrar em carreira policial, o Instituto Oliver tem também cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, tem também pós-graduação e o famoso EJA, para quem precisa, é claro, concluir os seus estudos. Então acesse o site, escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, em um período agora nos últimos 25 dias, São Paulo registrou mais de 20 casos com intoxicação e pessoas que ficaram cegas e nós já registramos 5 mortes por intoxicação de metanol quando essas pessoas ingeriram bebida alcoólica adulterada. Um dos casos fatais ocorreu na capital paulista e o outro aconteceu em São Bernardo do Campo, que é região metropolitana.
A vítima de São Bernardo do Campo é um homem de 38 anos que foi internado em um hospital do município, lá em São Bernardo. E ele foi internado no dia 18 de setembro de 2025, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Olha, na capital de São Paulo, um homem de 54 anos morreu no dia 15 de setembro. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele apresentou sintomas no dia 9 de setembro de 2025 e foi atendido pela rede privada, mas não resistiu e faleceu. Autoridades suspeitam de que o metanol, que é um solvente bastante utilizado na fabricação de combustível, esteja sendo usado para adulterar bebidas. Toma cuidado, gin, uísque e vodka. Mas eu sei que você está curioso, Lordelo, o que é o metanol? Por que essa substância colocada na bebida alcoólica pode matar ou cegar os seus usuários? Vem comigo que eu vou te explicar tudo a partir de agora. O metanol é uma substância altamente inflamável e tóxica à saúde humana. O metanol, também conhecido como álcool metílico, é incolor. E olha que curioso, ele não tem cheiro, semelhante esse álcool ao de bebida alcoólica comum. O metanol é um dos mais importantes insumos da indústria química, sendo usado o metanol como matéria-prima para sintetizar produtos químicos que são usados na produção de adesivos, solventes, pisos, revestimentos, mas não para bebida alcoólica. A substância, o metanol, é um composto orgânico da família dos alcoóis e, no mercado brasileiro, possui papel crucial para a produção do biodiesel, que é um combustível renovável adicionado ao diesel de origem fóssil. Bom, vamos lá. Ao ingerir a bebida falsificada com metanol, o primeiro órgão atingido é o fígado, que transforma o metanol em outras substâncias tóxicas que atingem rapidamente a medula e o cérebro, causando dor, confusão mental, convulsões e até coma. A vítima também pode sofrer lesões nos olhos provocadas pela ação do metanol, deixando a visão turva e até causar cegueira. O metanol ainda provoca insuficiência pulmonar e ataca os rins. Olha, eu quero aproveitar esse vídeo e orientar estabelecimentos comerciais em relação à compra de bebida alcoólica honesta, correta. Bom, a aquisição de bebidas deve ser feita através de empresas formais, é claro, com CNPJ ativo e regularidade no segmento. Essa compra tem que ser acompanhada, é claro, de nota fiscal e conferência da chave de segurança nos canais da Receita Federal. Isso é fácil consultar, o comerciante honesto sabe. Olha, não se pode comprar de um picareta que aparece no seu estabelecimento vendendo bebida alcoólica sem nota fiscal e com preço atrativo, pois ou é mercadoria roubada, minha gente, ou é bebida falsificada com metanol. Outra orientação importante é que na hora de receber a mercadoria, o comerciante deve verificar se as garrafas estão com lacre e rolha violados, se o rótulo está desalinhado ou se está aparentando baixa qualidade em alguma coisa na garrafa que ele já conhece. Um outro detalhe é verificar se o preço, é claro, está muito abaixo do mercado. Olha, mas vamos falar a verdade, doa a quem doer. O comerciante malandro sabe quando está comprando sim bebida alcoólica adulterada. É claro que o preço é bem menor que uma garrafa original. E tem mais, hein? Há muitos anos nós temos esse problema no Brasil, mas bares, botecos e baladas não são vistoriados e fiscalizados, todo mundo sabe. Só que agora o problema se agravou e ganhou a página de todos os jornais, pois essas bebidas à base de metanol estão matando clientes e deixando as pessoas cegas. Bom, para finalizar, tem muita gente me perguntando no meu Instagram, Jorge Lordelo Real, qual a diferença de etanol para o metanol. Veja a explicação dessa médica que já participou do BBB. Metanol é um álcool tóxico, é um álcool utilizado na indústria como solvente, mas ele não é para consumo humano. Em pequena dose, ele já pode ser considerado letal. E assim que ele cai no nosso organismo, ele já vai direto para o nosso sistema gastrointestinal, para o nosso estômago. Ali ele já começa a ser metabolizado, já vai para a corrente sanguínea, já vai para o fígado. Quando eu falo metabolizado, é pegar uma substância
e transformar em outra. Isso, o nosso organismo faz muito bem, o fígado faz esse trabalho. E aí ele transforma esse metanol numa substância chamada ácido fórmico. E esse ácido fórmico, o próprio nome já diz, ele coloca todo o nosso organismo, ele deixa o nosso corpo ácido, que na medicina a gente chama de acidose metabólica. E esse estado de acidose metabólica, ele é muito prejudicial para todos os nossos órgãos. Prejudica o nosso sistema nervoso central, prejudica o nosso nervo óptico, a nossa retina, os pulmões, pode dar uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, pode lesionar os nossos pulmões, pode dar uma insuficiência renal, que é quando a gente tem a paralisação ali do funcionamento dos rins. Então é um quadro muito grave. Mas depois que o cliente bebe o drink com metanol, quanto tempo será que leva para surgir os primeiros sintomas de doença? Esses sintomas eles podem começar após ali em média 6 até 24 horas após a ingestão do metanol. E como eu disse para vocês, a situação é grave porque o metanol ele não tem um cheiro específico, não tem uma cor específica e o gosto você mistura ali com um pouco de etanol, que é o álcool próprio para consumo. Mistura ali com uma bebida docinha destilada, um gin, uma vodka, um whisky, a pessoa nem percebe. Então, nesse momento, o que todo mundo tem que fazer é ligar o alerta. Primeiro, em relação à procedência da bebida alcoólica que você está consumindo, apesar de que teve uma paciente que consumiu na zona sul de São Paulo, num bairro nobre, então quer dizer que não está relacionado a preço, né? Está relacionado ao cuidado ali de você confiar no lugar que você está consumindo. Mas como diferenciar uma ressaca quando você exagera no uso de bebida alcoólica? Como é que você diferencia a ressaca de quando você bebe uma bebida alcoólica com metanol, que pode levar à morte? Porque geralmente quando a gente fica de ressaca, que a gente ingere o etanol numa quantidade excessiva, o nosso corpo ele também manifesta ali sinais, né? Mas geralmente não passa de 12 horas, não dá uma dor abdominal insuportável e principalmente o sinal de alerta nesse momento é a questão da visão, né? Quando você tem ressaca, você não para de enxergar, você não tem fotofobia, que é quando você não aguenta olhar para a luz. De tanta fobia que você tem, causa aversão à luz, você tem que ficar de olho fechado. Isso não costuma acontecer na ressaca. Ressaca não é para dar convulsão, em quem não tem história de convulsão, nunca teve, muito menos perda da consciência. Então, em qualquer um desses casos, tem que correr para o hospital. Porque quanto antes chegar no hospital, ainda mais agora que todos os profissionais de saúde já estão em estado de alerta. A gente tem os centros de toxicologias, né, os CEATOX, que são os profissionais ali que orientam a gente, o médico que está ali no pronto-socorro, a dar o diagnóstico, porque muitas vezes não é um diagnóstico fácil de ser feito, e a dar a conduta. E a boa notícia é que existe antídoto. Tem um remédio chamado Fomepizol que consegue diminuir essa quebra do metanol em ácido fórmico. E o próprio etanol, o álcool que a gente consome, pode servir como antídoto também. Tudo isso se for feito dentro de um ambiente hospitalar controlado e com um diagnóstico e conduta bem certinho ali da equipe multidisciplinar. Na verdade, facções criminosas têm comprado de forma irregular o metanol para adulterar combustível em postos. A gente sabe, isso foi noticiado um mês atrás. O problema é que tem alguns meses que a polícia tem agido contra facções criminosas que lavam dinheiro em postos de combustível. Talvez o que aconteceu foi o seguinte, isso pode ter acontecido, é uma suposição. Esses bandidos estavam com metanol sobrando e com isso venderam para quem? Para quadrilhas especializadas que adulteram gin, vodka, uísque e outras bebidas alcoólicas. E aí, é claro, começou a morrer gente, sem contar aqueles que estão sem conseguir enxergar. Mas agora eu quero saber, é claro, há quanto tempo, hein? Há quanto tempo você ouve boato aí na sua cidade, na sua região, de bebida falsificada? Me conta, quero saber aqui nos comentários. Você já chegou a beber algum drink e depois passou mal e desconfiou que era bebida batizada trambicada? Já aconteceu isso com você ou algum familiar ou amigo próximo seu? Olha, se aconteceu, por favor, conta pra gente aqui nos comentários, fechado? Por último, só falta você, é claro, se inscrever no canal e dar uma força bacana pra gente. E aproveita o embalo e dá um like, ativa o sininho de notificação e olha, compartilha esse roteiro
com amigos e parentes, pois é um super alerta em relação a bebidas falsificadas e agora, pela primeira vez, falsificação com metanol.